Teste, agora sim. Bom dia a todos. É, Estamos aqui hoje com a Joyce, que é a nossa psicóloga aqui de casa, dos ambulatórios, e ela vai trazer hoje o estudo dela, que ela está fazendo no ambulatório de diversidades. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada a presença de todos. Sou a Joyce, sou especialista em psicopatologia e dependência química e mestranda na Universidade Federal de São Paulo. Essa apresentação, ela tem dois momentos. Num primeiro momento, eu vou apresentar o próprio ambulatório de diversidades para vocês, e num segundo momento, eu vou falar um pouco do meu mestrado, né, que é o meu projeto de mestrado, que já foi qualificado em novembro. Esse ambulatório, né, as imagens e tudo. Essa é a equipe do ambulatório, ela é composta por 4 psiquiatras, tem um assistente social, temos uma enfermeira, que também faz parte da equipe e organiza esse cuidado. Nós temos 3 psicólogos contando comigo e a Maria Amália, que coordena o ambulatório junto comigo, e uma fono, que foi um presente também, que vem acrescentando muito aqui ao nosso trabalho. Esse ambulatório, ele atende um público muito específico. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam por que, então, abrir um ambulatório só para a população LGBT, né? O que justifica? Justifica porque, historicamente, e também estudos comprovam, que essa população ela não chega, né, nos serviços de saúde, por receio de serem maltratados. Então, isso já é difundido, e pelos princípios da equidade, que é oferecer a cada pessoa, que também é um princípio do SUS, o que ela realmente precisa. Então, aqui nesse ambulatório, a gente tenta oferecer para essa população muito específica o real cuidado que ela necessita. Pensando um pouquinho em letramento, né, da população LGBT, aqui nós atendemos homem cisgênero. Um homem cisgênero é aquele que nasce, né, biologicamente homem e se identifica como tal. Os homens trans, eles nascem biologicamente do sexo feminino, mas se identificam como homens. E as mulheres transexuais nascem biologicamente homens e se identificam, né, no gênero feminino. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, né, qual que é a diferença, né, entre uma mulher trans e uma travesti? O termo travesti, ele é um termo utilizado na América do Sul, né, um termo nosso, e que sempre foi relacionado à periculosidade, à agressividade e à prostituição. E aí, hoje, existe um movimento, né, de mulheres trans de se denominarem travestis para ressignificar esse termo, né, até porque são só mulheres. E às vezes as pessoas me perguntam, né, por que que então as mulheres lésbicas não estão nesse ambulatório? Historicamente, aqui no Instituto IPER, as mulheres lésbicas sempre estiveram no ambulatório de mulheres. Então, isso foi algo que a gente sempre respeitou desde o início. E, né, mais para frente nas conclusões, eu também vou trazendo o porquê que elas também ficam lá, né, mas depois a gente vai explicando isso um pouco melhor. De acordo com o funcionamento, ele funciona toda quinta-feira, da 1 às 5 da tarde. Pensando em números desde 2023, uma curiosidade é que esse ambulatório foi um dos primeiros ambulatórios a serem instaurados aqui no Instituto. Ele inicia em 2023, praticamente junto com o Instituto. No total, desde 2023, 246 atendimentos já realizados, né, individualmente. Pensando em atendimentos, né, de retorno realizados desde então, mais de 2.000 atendimentos, e pensando em terapias de grupo que são forte deste atendimento. Por que a gente reforça a importância do atendimento grupal? Porque é no grupo que se vê o paciente semanalmente. Os atendimentos médicos, no começo, eles são semanais, depois eles passam a ser quinzenais ou mensais. Dependendo do processo do paciente, ele pode passar no médico só de 2 em 2 meses. Então, assim, é muito espaçado. Então, quem realmente acompanha o paciente semanalmente é a equipe multidisciplinar. Pensando na característica desse ambulatório, o que nós temos de pacientes são homens cisgênero, né? Em sua maioria. E pensando em idade, nós estamos falando, né, majoritariamente de homens cis maiores de 35 anos. Então, não são pessoas tão jovens, a gente tem um perfil
aí um pouco mais velho que busca esse tratamento. E mesmo na população trans, também, a maior parte deles já é 35 mais. Pensando em consulta médica individual de 2024, nós estamos em crescimento, né? Teve uma quedinha em novembro e logo volta a subir. Então, são os atendimentos médicos individuais, sempre com números bastante expressivos. Então, esse é um dos ambulatórios onde existe a maior aderência, né? Realmente, os pacientes vêm, e eles vêm semanalmente. Pensando em não consulta médica individual, então são consultas individuais da equipe multi, que são realmente muito menores, porque o carro-chefe são os atendimentos grupais. Pensando no caminho do paciente aqui no instituto, né? Ele chega, avisa na recepção que chegou, é colocado no sistema a presença dele, e aí ele vai para a enfermagem aferir sinais vitais. É muito importante essa fase, porque muitas vezes esses pacientes vêm muito alterados, né? Ou vêm com sintomas psicóticos, às vezes, né, com algumas alterações de pressão, então é sempre muito importante esse olhar da enfermagem. E aí ele pode passar com o médico psiquiatra antes ou depois do grupo, né? Não precisa necessariamente ser nessa ordem. Se é a primeira vez dele no ambulatório, passa, né, com o médico psiquiatra e depois ou com o serviço social ou com a psicologia, até para que a gente possa ler o termo de compromisso do ambulatório, com todas as regras e com tudo que nós vamos oferecer a ele. E aí, a partir disso, a gente sempre discute esses considerados casos novos, que são a primeira vez em reunião de equipe. É importante isso, porque se a gente for pensar nos outros ambulatórios, é praticamente, né, esse mesmo esquema. Então, todos os ambulatórios no álcool e drogas seguem basicamente esse estilo. E aí, pensando em grupos, hoje nós temos 3 grupos para homens gays, por conta da demanda. Então, hoje a gente tem 2 grupos, né, mais iniciais, de fase iniciante, e já um grupo mais estável, de pacientes abstinentes, mais estáveis dentro do que eles consideram que é necessário, e com preparação para alta. Para eles, a gente também oferece um grupo de terapia ocupacional, onde a gente realmente vai trabalhar esse retorno, né, ao mercado de trabalho, vai fazer projetos de vida e reorganização de vida como um todo. Algo que a gente planejou fazer e que não rolou, né, e algo que vai aparecer bastante na minha dissertação é a ausência da família. Nós não conseguimos de forma nenhuma instaurar esse grupo de família. Então, a gente vai, convoca, nosso assistente social, João, tem um papel muito importante nisso. Ele tenta, busca, faz atendimentos individuais, sensibiliza as famílias que a gente consegue acessar, que são poucas, e nunca aconteceu. A Larissa, que não estava na foto, né, mas é a nossa fono, foi um presente, né, foi um lindo presente que acabou acontecendo para nós, que ela atende a população trans para adequação de voz. Então, aqui, né, pensando sempre que a gente busca no hiper inovação, realmente ter uma fono no ambulatório de diversidades é fundamental e é um ponto de inovação. E, além disso, a gente oferece o Grupo Transformar, que é um grupo psicoeducativo só para pessoas trans, e o quanto que é importante ter esse ambiente protegido, né, ter um ambiente próprio para si, o quanto que isso aumenta a aderência. E sempre, né, discutindo no final do dia os casos em reunião. Essa foi a apresentação do ambulatório em si, e agora eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa. Agradeço ao Pedro, meu orientador, que está aqui, né, por todo apoio, por também acreditar, né, nesse trabalho. O objetivo do estudo é compreender como cada população, né, o que o homem trans usa, o que a mulher trans usa, como eles entendem, né, esse uso, o que eles querem do tratamento, porque é algo que a gente idealiza todo mundo vai vir aqui para parar de usar droga, né? Não, não necessariamente. Às vezes é para parar uma substância, mas eu não quero outra. Então, trabalhar também com a população LGBT é trabalhar, assim, numa perspectiva de redução de danos. Né? Eles chegam aqui com um discurso de, olha, eu quero parar a metanfetamina, quero parar de injetar, mas não necessariamente eu quero parar de beber. Eu quero ir para a festa e quero beber como todo mundo bebe. E aí a gente precisa traçar um plano terapêutico também seguindo os objetivos do próprio paciente. Então, esse estudo ele é um estudo qualitativo e, por isso, ele também é tão rico, porque ele vai entender do paciente o que ele quer.
O que ele deseja? Qual que é o objetivo dele? Ele quer parar? Ele quer diminuir? Ele quer parar qual? Ele quer diminuir qual substância? Né? E analisar essa diferença entre os grupos, porque a população LGBT, a gente pega a comunidade e joga numa caixinha só. Só que quando você realmente vai e estuda a fundo, você vai compreendendo quanto cada letra da sigla tem necessidades de saúde totalmente diferentes. Por isso também essa responsabilidade de entender até onde nós podemos ir oferecendo um real cuidado qualificado. É por isso que às vezes a equipe fica empolgada, vamos atender as mulheres também, vamos, né? Vamos aumentar, e eu falo, calma, gente, né? Vamos qualificar o que a gente já tem, vamos aprimorar o que já temos, até porque são necessidades de saúde muito distintas. Pensando em metodologia, né, como é um trabalho qualitativo, eu estou desenvolvendo uma etnografia. A etnografia, ela é muito desafiadora, mas ao mesmo tempo, ela possibilita você tentar olhar para o fenômeno através do olhar do outro. Então, é uma busca de compreender como o outro identifica uma questão e, a partir disso, descrever como o outro entende a situação. E é muito difícil, né? Porque você tem que se despir de você mesmo e de tudo que você sabe e do pouco que você sabe, porque, mesmo sendo da comunidade, eu entendi que eu não sabia quase nada sobre ela. E aí, quando você começa a estudar a fundo, você vai entendendo, né? E por isso que ela é tão importante, porque ela vai abalando aquelas ideias anteriores que a gente tinha sobre uma questão, né? E a partir dela, eles vão nos ensinando diferentes modos de vida. E por isso que a etnografia aí é uma estratégia efetiva. A base de uma boa etnografia é a observação participante, que é estar junto. Então, eu passei aí quase um ano, né, na minha coleta de dados, estando junto, e é estar junto a todo momento. Então, é estar junto nos grupos terapêuticos, nos atendimentos individuais, na recepção, observando como eles interagem, o que eles fazem, eles conversam, eles têm amizade, eles saem juntos. Então, sim, né, esse é um ambulatório que eles se conectam realmente. Eles saem juntos, que às vezes é um problema, né? Muito namoro, né? Muita ficada. Oi, Fábio. E é uma questão, né? O Fábio, ele fundou esse ambulatório comigo, né? Logo que ele chega, me apresentam para ele, eu já falo do projeto e logo ele abraça. Obrigado, Fábio, por também acreditar em tudo isso. Eu realizei entrevistas abertas com os pacientes e entrevistas semi-estruturadas com os profissionais. Eu queria entender se os profissionais desse ambulatório já tiveram anteriormente experiência com a população ou não, como que foi essa experiência e como está sendo para eles hoje trabalhar num serviço tão específico. A gente usa na etnografia um caderno de campo. Então, no caderno de campo, a gente vai anotando tudo, todas as nossas impressões, tudo que eles falam, como eu me sinto, até para que a gente possa fazer uma descrição, porque a etnografia, no mais, é uma descrição densa de tudo que foi observado. Meu período de observação foi fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, qualifiquei em novembro, então já estou próximo a terminar. E eu apliquei um questionário sociodemográfico, depois eu vou mostrar para vocês os resultados. E eu tive aprovação tanto da Unifesp quanto da USP, um processo longo aí de 6 meses até a aprovação das duas instituições. Pensando no perfil, eu consegui entrevistar 47 pacientes, e aí a gente vai observando, né, um perfil variado de idade, de 21 a 56. Temos muito mais homens cis do que pessoas trans, então também fica, né, esse trabalho para nós. Então, antes da gente pensar em expandir o ambulatório, pensar primeiro em estratégias de como fazer, então, a população trans chegar até nós, que é o que já buscamos atender. Nós estamos falando de um perfil de pessoas 35 mais escolarizadas, né? A maior parte dos pacientes tem pós-graduação completa. Né? São pessoas que moram no centro da cidade, né? Pensando em homens cis, moram muito bem, moram na região de Santa Cecília, da Bela Vista. Né? Então, que público é esse? É sempre importante se pensar. A maioria são ateus, a maioria trabalha. Né? Então, quando a gente pensa, né, em alguém de álcool e drogas, a gente pensa numa pessoa totalmente, né, desestabilizada, estruturada, a gente pensa na Cracolândia,
E trabalhar no hiper é muito desafiador, porque a gente tem desde aquela pessoa que veio literalmente da Cracolândia, até o médico que não quer tomar remédio e fazer tudo do jeito dele, porque ele que sabe, né? Os piores pacientes são os médicos, né? E a maioria é paulista. Pensando em homens gays, o que mais a gente vê é o chemsex, que é o uso de substâncias para fins de sexo, seja para permanecer mais tempo na prática, seja para desinibição e para conseguir aí se expor tanto emocionalmente quanto fisicamente para as questões. E aí as drogas mais utilizadas são poppers, metanfetamina, êxtase, cetamina e GHB, por quê? Porque eles trazem relaxamento, trazem desinibição e uma maior disponibilidade para a prática e a euforia. Então, principalmente a metanfetamina, ela é a substância mais prevalente nesse ambulatório. E diferente de outros países, aqui o que a gente vê é um retorno do uso de drogas injetáveis. Então, a gente tem uma alta prevalência de metanfetamina injetável. Então, também fica esse convite para nós do ambulatório explorarmos mais e escrevermos mais sobre isso, porque é algo que tinha caído em desuso, né? Lá na década de 80 e 90 era muito comum esse uso injetável de cocaína e agora está voltando nesse nicho com metanfetamina. E aí vai trazendo diversas complicações de saúde. O quantas vezes a gente já não teve que colocar, né, paciente em leito de observação com sintomas psicóticos. Né? E ter essa retaguarda do hiper, de ter um hospital dia e ter uma internação, realmente é fundamental para a gente conseguir ter esse cuidado integrado. Existe uma pouca produção brasileira sobre chemsex, então sempre quando eu vou pesquisar, sempre são publicações de fora. E a gente precisa de dados de dentro para entender a nossa própria realidade. E de 80 pacientes da nossa lista, 66 são praticantes de chemsex, então é uma prática literalmente muito prevalente. Então é algo para a gente rever. E tem uma questão interessante, que é o uso de emojis para comunicação. Por quê? Para a prática de chemsex, a gente precisa de uma ou mais pessoas. E aí, onde eu acho essas pessoas, né, para transar e fazer uso? Muitas vezes de aplicativo de relacionamento. Então, eles baixam os aplicativos, geralmente mais o Grindr, que é um pouco mais difundido. E aí, ao invés de no seu perfil você colocar sua biografia e escrever, né, basicamente quem você é, eles fazem uso de emojis para se comunicar. Então, eles fazem uso desses tipos de emoji, tanto para se comunicar no uso de drogas, mas até em outras questões, né? Se eu sou ativo, se eu sou passivo, né? De que tribo eu sou, de que tipo de boy eu gosto, né? E de fetiches, né? E aí, ao invés de colocar, né? Eu sou fulano de tal, tenho 30 anos da bio, eles colocam, por exemplo, o foguetinho, porque já fica uma comunicação implícita de que eu uso droga injetável. Então, quem quer usar metanfetamina vai para o aplicativo não buscar pessoas, eles vão para buscar o uso de substância. E aí vai lá e já é uma pré-triagem, né? E aí você só dá like em quem já tem, né, os emojizinhos da substância que você quer usar. Então, depois da pandemia, houve um boom, né, nesse tipo de comunicação. Um paciente trouxe para mim que, antes da pandemia, ele entrava no aplicativo para falar qual é o seu fetiche, né, do que você gosta, como você gosta de transar. E que depois da pandemia virou qual droga você quer usar. Né? E essa predileção, né, eu só dou like se tem o emojizinho, se não tem o emojizinho falando qual droga que é, eu não quero. Então, é importante a gente sempre questionar e ir olhando essa especificidade, porque só dizer para ele que não é para, né, usar metanfetamina não vai ser efetivo. Então, a gente tem que entender como que eles se comunicam, como que eles entendem as questões, o que que eles buscam, por que que eles se propõem a essa prática, né? Por que que essa prática faz sentido? Essa conexão com o prazer dessa forma, por que que ela faz sentido para ele? Até para que a gente possa trabalhar, então. A gente vai abrir mão disso ou não vai? Né? De que forma? Por que, que eu vou abrir mão disso? Por que, que eu não posso ir lá passar 3 dias fazendo sexo direto, sem tomar água, sem usar preservativo? Né? Porque geralmente, infelizmente, é o que acaba acontecendo, né? E aí o nosso trabalho é reforçar o uso de preservativo, toma água, faz intervalo, come alguma coisa, não fica 3 dias seguidos, né?
implicado ali na prática? Porque eles também se machucam, né? Aí acaba tendo fissura anal. A gente tem um paciente aqui internado que ele teve uma quebra do pênis mesmo, teve que passar por cirurgia e tudo mais, porque fica dias e dias implicado na prática. Pensando no grupo Transformar, que é o ambulatório, que é o grupo, né, para a população trans, a gente tem o maior desafio e que deve ser a nossa prioridade, que é garantir o acesso dessa população para cá. Porque o que acontece? A maioria dessas pessoas, elas vêm institucionalizadas. Por um lado, ela vem de uma parceria muito importante que a gente fez com o COED e com as casas terapêuticas. Então, essas pessoas vêm, passam no hub, ficam internadas, vão para a casa terapêutica e depois essa continuidade do cuidado ambulatorial é nosso. E isso é muito importante e isso é algo a ser fortalecido. Mas essa não pode ser a nossa única via, né? Essas pessoas precisam chegar até nós. Então, onde estamos falhando que elas ainda não estão chegando? Então, é algo conjunto para nós pensarmos de forma ampla. Como garantir, então, que a população trans chegue até aqui? E o que acontece? Existe um ponto muito diferente entre os homens gays e a população trans. Porque essa população trans que já era institucionalizada, elas não vão fazer uso de substância e voltar para casa. O que acontece com elas é que elas voltam para a situação de rua. Porque elas estavam na casa terapêutica, e na casa terapêutica existe a regra de que é abstinência total. Então, existe uma imposição de que, se você está na casa terapêutica, se você está numa instituição, você aceita de que você não pode fazer uso. E aí, dentro de recaídas, o que acontece? Uma saída da casa, né, uma expulsão e retorno à situação de rua. Então, a gente tem dois casos de que sim, né, dentro de uma construção, duas pacientes nossas voltaram para a situação de rua. Né? Então, são coisas que a gente precisa repensar e rediscutir para que isso seja evitado. Dentro do que é possível, né, seja evitado. Uma outra questão é a transfobia, e aí eu trouxe um trechinho de um relato de uma paciente, que ela é uma mulher trans. Essa mãe, ela foi convidada a vir até aqui, ela veio, participou, foi atendida, né, tanto pela equipe médica quanto a equipe multi, porque ela se recusa a chamar a filha pelo nome social dela. E aí foi uma tentativa, né? Foi um trabalho, mas a mãe continua se recusando a chamá-la pelo nome social. E aí a paciente diz, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe, é uma coisa que eu falo sempre que acho estranho. Primeiro, é porque eu tenho que dar uma volta, assim, né? Minha mãe não mora longe, 1,5 km até. Então eu tenho que dar uma volta, assim, terrível, porque minha mãe não quer que eu passe na rua dela. Eu não posso chegar assim na rua dela. Então, eu vou dar uma volta. As pessoas que você acha que mais vão te acolher na sua vida, a sua família, são as que mais se afastam. E aí você vê o mundo cruel lá fora. Mas a família é mais cruel ainda. O que ela está dizendo? Que ela não pode ir na casa da mãe dela passando na rua da mãe dela. Ela tem que dar uma volta, porque a mãe dela não quer que os vizinhos que viram um menino crescendo vejam uma mulher trans e que saibam que ela é filha dela, né? Dessa mãe. Então, o que ela traz é esse sofrimento, e são essas minúcias que a gente tem que observar, que a gente não pode olhar para o uso de substância como uma questão só. Né? Ela está em volta de prazer, está, mas muitas vezes ela também está em volta de muito sofrimento. Né? E a transfobia, a gente sabe que é uma questão que acaba implicando e colaborando para esse uso. Pensando em conclusões e propostas de melhoria, é sabido no IPER o quanto que a gente precisa aprimorar nossa comunicação, primeiramente. Então, em toda reunião nós falamos sobre isso, precisamos melhorar a comunicação, mas a questão é como, né? Como que vamos aí planejar isso melhor? Nós precisamos estabelecer melhores fluxos de trabalho, mais claros, delimitados, seja de alta melhorada, seja de transferência, uma comunicação interna melhor entre internação, ambulatório e hospital-dia precisa acontecer. A gente precisa estabelecer fluxo de gerência de caso, por exemplo. Existem questões internas aí um pouco mais básicas da assistência que também precisam ser melhorados. Então, quando eu falo, não, a gente não vai ampliar, vamos ficar com o que já temos, é por isso. Que aí é importante melhorar o que já temos, para que aí sim a gente possa
ampliar esse cuidado para outras letras da sigla. Precisamos estar um pouco mais organizados. É importante, né, um pouco mais de educação continuada, e aí entra a equipe de educação continuada, para que a gente possa trazer um pouco mais de letramento da comunidade LGBT para os próprios funcionários, sejam eles terceirizados ou entre nós mesmos, e mais especialistas em dependência química, né? Nós somos um instituto especializado que trabalha com a especificidade da especificidade, né? Eu estou aqui falando de um público totalmente específico. Então, ter mais profissionais especialistas em dependência química, já que somos uma instituição de ensino, né, a pós, né, vamos implantar a pós-institucional. E uma dica também é o cartão de presente aos pacientes, né, que a gente sempre fala e acaba não colocando em prática. Por quê? Se o paciente, assim como na UBS acontece, tem o cartãozinho dele, ele sabe o dia que ele tem que passar no médico, ele sabe o horário que ele tem que passar no grupo, sabe que semana que vem já sai daqui com escrito, né? Você tem que passar com a pessoa tal, horário tal. Porque só falar para o paciente o que ele tem que fazer não é efetivo. Então, a gente tem que pensar em estratégias um pouco mais amplas. A gente discutiu essa semana, né, um canal de comunicação, assim como a gente tem internamente. A gente pensa em fazer um de avisos para os pacientes, também vai ser um ganho muito grande, e pensar em outras estratégias, então, para trabalhar essa aderência de todos. E algo que eu vou, né, com o Charles, rever são essas parcerias institucionais. Então, é necessário, então, através de novas parcerias, até conseguir novos pacientes e trabalhar bastante nessa população trans, essa chegada dessas pessoas até aqui, para que nós possamos ser um local de promoção de saúde. Uma última coisa é, estamos tendo um boom de sífilis, então sempre reforçar, né, para os pacientes o uso do preservativo, que ele é importante, porque o que está acontecendo muitas vezes na comunidade? Eles estão fazendo uso de PrEP, né? Os homens gays estão fazendo uso de PrEP, o que é maravilhoso, né? Vamos usar, vamos continuar. Quem não sabe, a PrEP, né, é um tratamento pré-exposição ao HIV. Então, eu não quero usar camisinha, sei que não quero, e aí eu uso PrEP. Mas também pode ser a PEP, que é a exposição pós, para se proteger do HIV. Mas essa questão só se protege do HIV. Todas as outras doenças sexuais, né, as ISTs estão aí. E aí, o que está acontecendo? Os pacientes vêm com ISTs para cá. E aí, hoje, a gente já tem também uma melhor parceria de local de testagem e tratamento para encaminhar esses pacientes. Então, toda parceria é de extrema importância e precisa ser criada. Mas toda a educação em saúde, que eu até coloquei aqui, a gente precisa de uma lista mesmo, uma melhor estruturada, né? Tanto de eventos quanto de instituições, para que a gente possa trabalhar nessa educação em saúde. Semana passada, nós fizemos um trabalho com uma Nutri, foi um grupo super legal, né, com os homens gays e uma Nutri, onde mostra que eles têm uma dificuldade de perceber, e por isso também a etnografia é tão importante, o entorno. Porque eles têm uma questão muito forte com a autoimagem. E eles não conseguem, às vezes, perceber o quanto que isso influencia no uso deles, onde eles só se veem com a possibilidade de sair com um homem que eles acham bonito, caso eles contratem um garoto de programa. Ah, porque essa pessoa nunca vai me olhar, essa pessoa não vai me querer. E aí eu vou e busco um garoto de programa para poder sair comigo. Né? Então, existe uma questão de autoimagem, de etarismo muito forte na comunidade gay. Então, passou dos 30 anos, está velha, é uma bicha velha, é como eles costumam falar, né? Tá acabado. E aí é uma questão voltada à autoestima muito forte. E aí às vezes o uso de substância também vem para isso, né? Para conseguir entrar num clube, né? Fazer parte, né? Da sessão de chemsex. Seria um pouco disso. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Agradeço a presença de todos, agradeço ao André, que desde o princípio também sempre apoiou esse projeto, toda vez que, né, eu solicitei, né, sempre que eu enchi o saco, sempre aceitou, né? Agradeço ao Pedro de novo, né, por tudo isso, por toda essa possibilidade, por toda a orientação, e ao Fábio por ter abraçado a ideia comigo, e pela Maria que, né, continuou segurando minha mão e fazendo também o ambulatório crescer cada dia mais. E obrigada a todos.
Bom dia. Acho que primeiro eu queria parabenizar também a Joyce, né? A Joyce foi uma das primeiras psicólogas também que chegou aqui no Instituto, e eu acho que o que fez você se destacar também é a tua disponibilidade, né, eu acho que vale a pena dizer até, mesmo sem você ter uma formação assim aprofundada de álcool e drogas, você virou especialista em álcool, em hipnótico, em opioide, em população LGBTQIA+, e poli, né? Então você é uma pessoa que eu acho que isso, que tem essa iniciativa, que enfrenta os desafios e assume um papel assim muito importante na hora de, acho que de estar presente num hospital, como você disse, assim, é um hospital escola, então é um lugar onde a gente de alguma forma valoriza esse modelo de querer aprender, de querer, né, conhecer. Eu tenho algumas perguntas assim. A primeira é, quando você fala de homens trans e mulheres trans, aí o grupo é o mesmo? Por exemplo, isso tem alguma diferença, já que a gente, quando fez o grupo de mulheres, a gente pensou que as mulheres separadamente poderiam ter uma evolução no grupo diferente do que se elas tivessem na presença de homens. Quando você coloca junto no mesmo grupo mulheres e homens trans, o que você percebe? Tem alguma questão aí que possa ajudar ou atrapalhar? Oi, funcionando. Fica junto também pelo N, né? A gente tem um número muito pequeno de população trans. E aí a gente pensa numa presença de 5, que é o mínimo para se transformar realmente em grupo. E aí de 5 pessoas, a gente tem um homem trans, né? Que geralmente revezam entre si dentro da presença. Então, não se torna possível, e no futuro, com o crescimento, a gente pensa, sim, na possibilidade de deixar separado, mas são demandas bem parecidas, porque são pessoas que vêm de um processo de violência muito forte, de transfobia, de harmonização. Então, é um lugar de se falar sobre reorganização de vida. Então, cabe, né? O João e o Neuri levam esse grupo e realmente o levam muito bem e têm conseguido crescer. É que realmente, pelo número de pacientes, não tem como a gente dividir. Um outro ponto que eu gostaria de te ouvir é assim, eu acho que você apresentou sua pesquisa e talvez uma boa parte aqui, e eu me incluo, conheça pouco a metodologia etnográfica. Então, você já falou que é um questionário aberto, né, perguntas abertas ou semi-estruturadas. Você poderia dar um exemplo ou dizer, você disse assim, eu estou lá no grupo, eu estou lá com o médico, eu estou lá com os profissionais, me traga um pouco essa metodologia no teu dia a dia, assim, como é que você faz? Você senta na frente do paciente e faz as perguntas fora do grupo e anota, ou você vê eles atuarem no grupo e você não se envolve, só anota o comportamento? Dê um pouquinho para a gente como é essa metodologia. Realmente é algo novo, também estou me aventurando, é o meu primeiro trabalho etnográfico, e ele acompanha, né, literalmente uma observação participante. Então, se eu estou no grupo, eu observo e anoto. Né? Eu estou lá no sentido de participante, é do estar lá. Né? Eu observo, mas não necessariamente eu vou intervir naquele ambiente. Se eles estão na recepção e eu estou vendo se eles estão conversando, eu até posso participar da conversa, mas eu sempre gostei muito de mais observar. No grupo que eu faço, aí realmente são as minhas impressões do que vem no grupo. E aí tem as partes das entrevistas. Aí as entrevistas chamam individualmente, e aí fui buscando entender o que, que ele acha do ambulatório, o que, que ele entende, qual era o objetivo dele no tratamento, mas nesse sentido, mais aberto, até para eles poderem falar dessas experiências, como é uma sessão de chemsex, essa descrição. Então, a etnografia ela é uma descrição densa e intensa e bem específica de todo o acontecimento.
Então, vou desde falar da implantação do serviço, a implantação do serviço no sentido do IPER, até a implantação do ambulatório, o que foi necessário, documentos necessários, o que eu precisei falar, o que eu precisei fazer, se eu achei que eu fui, né, bem recebida ou não, fui maltratada, fui questionada, até a visão deles do ambulatório. Então, ele é uma descrição de tudo que acontece. Por isso que ela é um pouco desafiadora, porque ela é uma descrição do que vai acontecer ali. Eu venho com uma ideia na etnografia, mas eu vou escrever o que vem. Então, o processo qualitativo ele é bem emblemático também por isso. E só mais uma pergunta. Na hora que você pôs os images, um deles é um escorpião dizendo infectante. Isso significa que eu posso, nesse grupo, até dizer que eu tenho HIV ou outra IST, e eu me chamo de infectante, significa eu só estou dizendo para o outro se cuidar, ou existe talvez um grupo que, sabendo que eu tenho HIV, eu vou ser mais querido assim, desejado? É isso? Tem um grupo que se chama carimbadores, que eles avisam que eles têm HIV, e aí é uma opção da pessoa fazer sexo sem camisinha, para se infectar mesmo. Então, tem carimbadores que falam abertamente, e aí se a pessoa quiser contrair, contrai. Tem um fetiche que se chama no Islã, que é a metanfetamina injetável, em que eles se injetam a metanfetamina, tiram um pouquinho de sangue para o outro se injetar o seu próprio sangue, né? Então, existe um compartilhamento de seringa, compartilhamento do próprio fluido. Então, existe todo um fetiche também em compartilhar não só o sexo, mas o próprio sangue, sabendo que eu corro risco, como se esse risco também potencializasse o meu prazer. É bem grave isso. Bem grave. Bom, muito obrigado e parabéns novamente. Oi, Joyce. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu tenho algumas questões assim que eu achei interessantes acho que você apresentou um pouco por cima os que você achou no seu mestrado. Eu fiquei em dúvida primeiro se nessas entrevistas que você fez, até da população trans, como você estava falando, se essa população traz para você também as barreiras que ela encontra no serviço, se ela tem apontado também quais são as dificuldades de chegada da população aqui, ou mesmo da população dos meninos gays, como é que tem sido esses apontamentos dos pacientes? Sim, é algo que eu vou explorar melhor na dissertação, mas eles sempre trazem uma questão tanto do desconhecimento de que esse serviço existe, então também é nosso compromisso, né, de disseminar a informação, mas sempre um receio muito grande de buscar qualquer serviço de saúde. Então, não, eu não vou na UBS fazer, né, uma hormonização, eu faço por conta. Então, algo que a gente sempre tenta ir trabalhando com as pacientes é não mais, né, fazer por conta, vamos buscar, vamos referenciar. Então, é nessa tentativa de realmente orientá-los um pouquinho melhor e tentar facilitar. Algo também que a gente peca é com relação ao nome social, que o nome, né, de registro ainda aparece em pessoas que não fizeram ainda, né, a mudança do RG e nos outros documentos, ainda aparece, entre aspas. E isso é uma barreira de acesso, porque esse não é o meu nome, então ele não tem que aparecer entre aspas. E isso ainda acontece, de aparecer em laudo, aparecer em receita, na pulseirinha de quem é do Hospital Dia. Então, existem barreiras institucionais que a gente precisa rever. Por isso que eu sempre falo com muito cuidado. Antes de ampliar, vamos organizar a casa, para aí sim oferecer um serviço acolhedor. E a outra coisa que eu fiquei curioso, que não sei se você já trabalhou ou se vai trabalhar com esses dados posteriormente, mas você encontrou alguma diferença, você fez essa comparação entre o público do seu ambulatório agora, do ambulatório e do público geral, ou mesmo do público que aparece nos artigos internacionais, você conseguiu perceber peculiaridades e singularidades da população que procura, ou que acaba tendo problema com o uso de substâncias e acaba no ambulatório, e esses outros populações, seja a população
que não acaba chegando no ambulatório, ou a população que também procura ajuda, mas fora do Brasil? O perfil que busca o IPER é um perfil mais parecido com o de fora do Brasil, né? Pessoas mais velhas, que têm um grau de instrução, que moram, né, em regiões privilegiadas, pessoas privilegiadas. Então, também faz parte do nosso trabalho olhar para a pessoa que faz uso na periferia, que não está chegando aqui. Né? E por que é que não está chegando? Onde nós estamos, onde estamos errando? Que essas pessoas não cheguem. Então, a gente está ali no centrinho da Bela Vista, com o pessoal que usa, depois vai para o seu apartamento. Né? Então, não. O que nós podemos fazer, então, para realmente oferecer um serviço universal e equitativo, de verdade? Então, também tem essa questão. E o que eu posso dizer é que é para o futuro, sim, né? Pretendo fazer esses comparativos, tanto com lá fora, inclusive com a substância injetável, né? Porque o que a gente está vendo fora do Brasil é metanfetamina fumada. E aqui uma alta prevalência da injetável. A gente precisa falar disso também. Né? Então, tanto vai aparecer na dissertação quanto em trabalhos futuros. Legal, parabéns. Olá, Joyce, Tatiana. Muito feliz de ver como você apresentou o trabalho e tudo, o desenvolvimento, que a gente está aqui desde o começo. A minha pergunta é exatamente essa volta dos injetáveis, né? Como que é abordado o fato da redução de danos? Eu vi uma entrevista recentemente que isso nos anos 80, um médico da Baixada Santista distribuía seringas e ele foi, na época, até processado por estar Considerado como incentivando. exatamente. Daí eu quero saber como que isso é abordado hoje, se você faz essa abordagem com a volta desses injetáveis, né? Sim, nos grupos a gente sempre fala dessa perspectiva da redução de danos, e hoje mais bem aceita, né? Algo mais difundido, revisto. Eles são um pouco resistentes ao nome redução de danos, porque eles têm na fantasia deles que a redução de danos é trocar de substância. E a gente vai tentando trazer essa educação de que é uma questão ampla, né? Ela é uma política pública, né? Então a gente vai trazendo que sim, é educação em saúde. Todo evento de educação em saúde faz parte dessa perspectiva da redução do dano. Eu estou te informando, eu estou trazendo informação. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva de trazer informação. Então, orientar sobre não compartilhar seringa, comprar sua seringa no Mercado Livre, e eles compram, né? Compra teu pacotinho, leva uma garrafa de água, não passa 3 dias seguidos, vai um dia só, né? Tenha um contato de segurança, tudo isso são estratégias para tentar reduzir o dano e tentar desfazer essa fantasia errada, né, de que a gente incentiva, porque eles também têm essa ideia. Então, é uma ideia que a gente, dentro da educação em saúde, vai tentando desfazer com os próprios pacientes. A nossa equipe, ela é bem preparada nesse sentido, nós somos muito abertos a trabalhar dentro da perspectiva de redução de danos. Eles que, às vezes, com o nome, ficam, né, muito resistentes, mas até para o Fábio vir mais vezes conversar com ele sobre redução de danos, para a gente ir desfazendo essa fantasia, né? Não, né? Porque muitos deles são voltados ao narcóticos anônimos, e eles são bem rígidos nesse sentido também de abstinência total. Então, falar de comprar seringa, sendo que eu não devo usar, é emblemático. E aqui, no Brasil, abriu um CMA, que é Crystal Meth Anonymous. Então, a gente tem como se fosse um NA só de metanfetamina. E vários dos nossos pacientes fazem parte. Eles trabalham numa perspectiva de abstinência total, meio parecido com o NA. Né? Mas a gente sempre incentiva, né? Porque todo apoio realmente sempre é bem-vindo. É CMA, Crystal Meth. Mas pode pesquisar, é todo em inglês, né? Porque eu acho que, se não me engano, é da Inglaterra, mas que já tem um grupo online do Brasil. Eles estão tentando achar um lugar para ser presencial, mas por enquanto ainda é sempre online. E vários dos nossos pacientes fazem parte. Oi. Primeiramente, eu adorei, eu achei muito legal. Esse é um tema que eu super me interesso, e por isso que eu vim, principalmente. Eu sou do AD, mas gênero e tudo, questão LGBT, me interessa muito. E aí a minha pergunta é mais na questão daquilo que você falou no início, das mulheres lésbicas
se encaixarem melhor, de repente, no ambulatório de mulheres do que no de diversidade, né? E aí eu fiquei muito curiosa com isso, porque a minha área de estudo é mulheres usuárias de droga, né? O meu mestrado foi sobre isso, aí agora meu doutorado também está sendo. E isso nunca surgiu, assim, essa questão tão significativa da orientação sexual para definir. O que a gente sabe é isso mesmo, né? Colocar as mulheres separadas para que realmente elas tenham esse ambiente mais protegido, mas das mulheres lésbicas preferirem isso do que um local enfim, o que foi dito, isso nunca tinha surgido para mim. E olha que eu fiz revisões muito, muito, muito extensas e nunca apareceu. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, até porque eu já ouvi, até aqui dentro do Instituto mesmo, questões do tipo, se eu tiver que colocar uma mulher lésbica no andar misto ou no andar só de mulheres, eu prefiro colocar no andar misto, porque a mulher lésbica vai querer ficar com todas as outras mulheres, sabe? Coisas nesse sentido. E aí eu acho que é um ponto que a gente também pode conversar. A gente tem que tomar cuidado com esses preconceitos, né? Agora, porque é uma mulher lésbica, ela vai pegar a enfermaria toda, né? É uma reprodução de uma fala preconceituosa, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com relação às mulheres, não é que elas ficam melhor no ambulatório de mulheres, não necessariamente. O que a gente tenta oferecer é só organizar o que a gente tem, fortalecer a entrada das pessoas trans, para quem sabe no futuro, sim, ter um grupo só de mulheres lésbicas. Isso não é uma questão e nós não somos fechados a isso. Só acho que a gente está um passo atrás. Acho que a gente tem que reorganizar coisas muito importantes para aí, então, poder oferecer um lugar organizado. Mas, hoje, elas ficam juntas no ambulatório de mulheres com outras mulheres héteros. Tem especificidades? Tem, né? É diferente, né? Esses conflitos de um casamento feminino, né? Posso falar? Né? O conflito de um casamento feminino entre duas mulheres é diferente. Mas hoje, creio que o Instituto está conseguindo, é que eu não sou do ambulatório de mulheres, né? Mas o Instituto tem conseguido oferecer esse olhar, e inclusive o psicólogo, o Neuri, que faz parte do Diversidades, faz parte do ambulatório de mulheres. E ele também é bem aberto a abrir um grupo só para mulheres lésbicas. Agora tem que avaliar se a gente também tem número. A gente tem questões institucionais. Então, assim, se não tem número, não tem N, não abre. Então, só verificar essas questões mais institucionais. Mas são abertas, sim. Ah, entendi. Eu tinha entendido que elas preferiam o de mulheres do que o... Não, a gente não oferece a possibilidade. Talvez se a gente oferecesse, isso até é um dado interessante, talvez se a gente oferecesse um ambulatório de diversidade, talvez elas viessem, né? Mas não é oferecida essa possibilidade hoje. Talvez no futuro, dentro de um processo de ampliação, porque a gente tem que pensar de forma macro, né? Tem até a questão de RH, né? Hoje a gente não vai ter recursos humanos para atender todo mundo. Entendi, obrigada. Parabéns, Joyce, primeiramente. Eu acho que nós somos todos muito gratos por ter você como equipe, assim, não só pela sua sensibilidade com o paciente, mas pela sua proatividade em relação a vários processos, assim, do ambulatório, do cuidado com o paciente, esses desafios, como você cita, institucional, acho que qualquer local implementação terá, mas você, tipo, persistiu, isso é o mais importante. Eu acho que serve muito, assim, de norte, assim, para nós em vários momentos, principalmente com esses temas que são mais delicados, né? E delicados que eu queria trazer e te perguntar, na etnografia especificamente, você escuta a percepção dos pacientes em relação a eles, o tratamento. Em algum momento tem algum tipo de direcionamento relacionado como eles veem os seus pares durante o tratamento? Até um pouco dessa ideia dos grupos, né, da cultura de valência, tudo isso, assim, eu não sei se as mulheres, por exemplo, lésbicas, prefeririam um ao outro, mas uma coisa que eu percebo hoje é que o grupo ele é quase homogêneo em relação à substância de uso, às angústias, o grupo de homens cis, os dois grupos, os três grupos de homens cis, né, na verdade.
Mas eu fico um pouco com alguma percepção dessa dificuldade da valência de acolhimento do momento do outro sem o julgamento, que talvez entra até nessa questão da dificuldade em lidar com a ideia da redução de danos, né? Às vezes uma estrutura mais rígida é até, sei lá, um eixo da melhora da pessoa, né? O tudo ou nada, né? E aí eu queria saber se nas perguntas traz algo assim, de como que é o olhar do outro, desse par, de como que é tudo isso. Eles falam muito do olhar deles para com o mundo, né? Tanto para com o mundo quanto para com o outro. Então, algo que eles reconhecem é que, sim, o próprio meio da comunidade gay, ela é muito machista. Então, ela vai reproduzindo cobranças de peso, imagem corporal, de idade, muito fortes, que eles projetam isso também no outro, e de uma forma muito agressiva. Então, se o outro não é malhadão, ele não é bonito, ele não é interessante. Então, isso aparece no grupo dentro dessa perspectiva também, né? De, às vezes, não conseguir acolher quando o outro fala da angústia do corpo. Ah, eu não tenho o corpo ideal. Aí o outro não olha isso, né? Não consegue ter essa sensibilidade. E faz parte do nosso trabalho tentar alcançar um pouco mais disso. Porque eles se identificam muito com relação à demanda e à substância, mas às vezes tem essa dificuldade na empatia, né? De olhar para o outro e enxergar a angústia, conseguir acolher essa angústia do outro. Mas é algo a repensar. E o machismo atrapalha muito, porque até uma fala de um paciente nosso era de que logo após que ele sofre um abuso sexual, né, ele busca a mim para conversar sobre isso, e ele fala, eu achava que isso era coisa de mulher, né? Então, assim, que fala é essa, né? O que está em volta disso? Isso é importante de ser entendido, porque isso demonstra como eu me enxergo e como eu enxergo o outro. Ele não enxergava um outro homem como uma ameaça, ele só enxergava como igual. E a partir do momento que ele fica vulnerável, aí sim ele passa a contemplar que as coisas são mais amplas do que ele imaginava. Então a gente tem que combater também esse machismo para que eles possam também se proteger e serem mais empáticos. Perfeito. E só mais uma coisa, eu acho que você já deve estar fazendo isso, mas na análise dos dados sociodemográficos, até de uma pergunta do Fábio que faz todo sentido, assim, a gente vê que a nossa população trans, eu não sei se reproduziria, talvez seja um desvio ali de pós-graduação, porque a maioria do nosso ambulatório é cis, né? Até para a gente ver essas barreiras de acesso especificamente, né? Que acho que o movimento de quem consegue aderir são pessoas que estão inseridas em algum dispositivo social do desenvolvimento, que assim, só como saúde, o quanto nós somos limitados em relação né, a explorar essas necessidades da população trans, né? Sim, eu vou fazer de forma separada, né? Um capítulo só dessa população cis e outro só dessa população trans. Porque isso da pós-graduação, ela é dos homens cis, né? Quando a gente faz o recorte da população trans, a gente vê ensino médio, ensino fundamental incompleto. Então, é uma outra realidade. E aí a gente até tem algumas mulheres trans que vêm no boca a boca, mas com uma aderência, assim, né? Catastrófica, né? Uma vez no mês e olha lá. Então, quem realmente vem da população trans vem institucionalizada, né? Lógico que é uma via muito importante. Até porque nós também não estamos na periferia, né? Exato. Então, olha onde estamos tem localizados. a barreira de acesso para chegar até a gente, né? Então, também tem isso. Muito, muito forte. Sim. É. Tem que ser separado, né? Mas aí na dissertação aí eu faço bem separadinho, porque são universos totalmente distintos, com desdobramentos muito diferentes. Eu tenho uma dúvida também, Joyce. Bom, obrigada, né, pela apresentação. É um prazer trabalhar com você. Eu também faço parte do ambulatório, né, de diversidades. E a minha dúvida recentemente a gente dividiu, né, os grupos dos homens cis.
E essa divisão, enfim, foi por uma necessidade, né? A gente, enfim, precisava dividir pela quantidade de pessoas que estavam aderidas aos grupos, e a gente usou a questão do tempo de abstinência para poder fazer essa divisão como um critério que a gente achou que pudesse ser um bom critério. Como você tem visto isso, assim, essa separação? Você tem achado que isso tem tido uma boa entrada? Porque às vezes eu escuto dos pacientes a seguinte questão: olha, é muito bom, eu estou aqui abstinente há bastante tempo, era o meu objetivo, né? Eu gostaria de permanecer abstinente, mas de vez em quando é bom a gente ter um contato ali com o pessoal que ainda está em uso, para ver onde é que a gente estava, para onde que a gente pode ir. Então, como é que você tem visto isso? Tem questões que são institucionais, né? Tanto de número de pacientes para manter a qualidade do grupo, mas tem essas questões. Por isso que é importante fazer grupos juntos, né? Quando a gente junta todo mundo e faz uma ação de educação em saúde, onde todo mundo consegue realmente entender onde está. Mas é importante separar, né? Porque às vezes o meu grupo é o grupo de quem está chegando, né? Quem está em uso, quem está chegando. Existe o grupo intermediário que a Maria Amália faz com a psicóloga Marcela, de quem já está 60 dias para frente em abstinência. E tem o grupo do Neuri, que já é um grupo mais voltado à alta, de psicoterapia, que trabalha com pacientes abstinentes há uns 6 meses e já estão mais estáveis. Então, a gente fez tanto para oferecer momentos de tratamento diferente, mas também pelo número de pacientes, para ter qualidade. É importante, né? A gente pode fazer mais momentos juntos, mas eu defendo sim que é importante ter momentos separados, até para não oferecer gatilho para outros pacientes, e até pelas temáticas. Porque se o Neuri está trabalhando alta no grupo dele, um paciente meu que usou hoje vai entrar, né? Para a gente falar de alta. Tem programáticas, né? Cada grupo tem a sua programação. Então, às vezes, fica difícil juntar. Por isso que eu defendo mais o momento de juntar quando a gente estiver no momento de educação em saúde. Algo que ele queira relembrar, a gente pode fazer um atendimento individual, pode, né, falar disso na consulta médica, né, mas precisa, porque cada um tem a sua temática muito específica. Obrigada. Mais alguma questão, gente? Pedro? Deixa eu só fazer uma pergunta. Desculpa. Uma questão assim, aqui tem pessoas também que estão no ambulatório de mulheres. Chemsex, ele é mais frequente em homens, mesmo que os dois façam sexo com pessoas do mesmo sexo, mas o chemsex é mais frequente em homens do que em mulheres, né? Eu acho que seria algo para a gente, no ambulatório de mulheres, já fazer uma pesquisa, né? É algo para o ambulatório de mulheres rever um pouco mais. O chemsex, ele é muito prevalente na população gay, o que não quer dizer que as pessoas héteros não façam, né? Até porque quando a gente sai, vai num date e faz uso de álcool para ficar desinibidinho, para poder transar depois, é chemsex. Quem disse que não é? É o uso de drogas para transar, para eu estar mais disponível. Quem disse que não é? Né? E é muito comum no ambulatório de polissubstâncias o uso de cocaína para transar. Ué, isso não é chemsex? Não, por que não? A gente precisa tomar cuidado também para não estigmatizar de novo. Isso aqui é coisa de gay, né? Chemsex é coisa de gay. É muito prevalente, mas não é uma coisa única. Toda vez que eu fizer uso de substância, quando vocês estiverem lá bebendo, lembre de mim. Quando vocês estiverem lá bebendo, com a intenção de transar depois, vocês estão fazendo chemsex, tá bom? Qual emoji que você vai usar? Um copinho. Talvez, né? É porque o chemsex é intensivo. Então, eu tomar minha cerveja para transar... Uma cervejinha? Não. Então, essa questão de ser intensivo, eu acho que alguém falou aqui, é até interessante, que é o que está acontecendo em Berlim e em Barcelona. E o que eu falo que um desafio da Joyce é fazer pesquisa lá. A gente já tem contatos, etc, etc, então já vai pensando institucionalmente nisso. Uma pergunta, que é a pergunta sobre etnografia, eu achei ela importantíssima, porque não é fácil. Mas eu só oriento etnografias, por burrice própria e por acreditar também que dá um tipo de visão que auxilia, ou seja, nos serviços. A etnografia começou com antropólogos indo para
para a Melanésia, para a África. E quando ele chegava lá, ele não sabia a língua, não sabia a forma de organizar parentesco, não sabia a forma como as pessoas nasciam, e ele tinha que traduzir aquilo para a sua cultura. Claro que ela foi desenvolvendo, foi modificando, e a gente cria condições metodológicas para Joyce chegar aqui e ter esse mesmo olhar de estranhamento, esse olhar de estranhamento para tudo. Uma das questões que ela falou logo no início. A gente quer que as pessoas se relacionem bem com as drogas. A visão anterior da droga já é... Você tem que observar e perguntar ao outro, por esse mecanismo metodológico, o que é um relacionamento razoável com a droga. Quando é que a droga funciona, não funciona, quando ela está atrapalhando, quais são esses dilemas, que ela colocou dilemas de uma forma bem legal. Mas é uma coisa muito difícil. Ela foi perguntada o tempo inteiro como profissional de saúde, como gestora, como alguém que atua no serviço, e ao mesmo tempo, no meu caso aqui, eu fico perguntando, não, aqui não é a profissional de saúde, não é gestora. Faça a pergunta, você vai contribuir muito mais se você tiver esse olhar de estranhamento. Aqui você está respondendo a questão do seu serviço. Você tem que dar problema, você tem que inventar ou mais, traduzir os problemas dos seus interlocutores de uma forma razoável, que as pessoas leiam e falam, não, eu pensava assim e fui para o outro lado. E a etnografia, só terminando, ela só funciona se você chegou pensando algo e essa experiência, nesse olhar, desse estranhamento, te leva para um outro lado. Então, eu me pergunto, você que chegou há um tempo atrás, que pesquisou, para que lado você está indo? A etnografia me fez perceber que eu não sabia quase nada, né? Eu fui descobrindo um universo novo junto. Assim. Então, por isso, eu acho que deu certo. Porque eu cheguei achando uma coisa, que eu ia encontrar uma coisa, encontrei algo totalmente novo. Mas é muito desafiador, assim. Principalmente separar as pessoas, né? Como eu estou muito dentro, tenho que pensar também, né, nesse sentido de organizar essa parte do serviço, tenho que atender e separar e ser uma etnógrafa é muito difícil. Assim. E aí, na hora de escrever, eu tenho que ler e reler para não falar como psicóloga, né? E deixar de despir a psicóloga é muito difícil. Mas tem sido muito bom. Obrigada, gente. Bom, pessoal, semana que vem a gente vai receber nossa convidada externa, que é a doutora Maria Júlia Paz. Ela vai fazer uma temática... A gente vai mandar no invite, porque eu tô sem o tema da fala dela, tá bom? Até semana que vem.